Pergunte ao doutor. Oferecimento: Hospital São José. Tecnologia e humanização para uma vida melhor. Urque. Diagnósticos por imagem. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Múltipla Clínica. Prepare-se para o seu melhor momento. Clínica Sara Ribeiro. Uroginecologia e urodinâmica. Muito bem, estamos no ar pela TV Litoral Sul, canal 20 da NET, também através do nosso site pergunteaodoutor.com e o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor SC. Na década de 1990 nasceu um movimento conhecido como Outubro Rosa, para estimular a participação da população no controle do câncer de mama. A data é celebrada anualmente com o objetivo de compartilhar informações sobre o câncer de mama. O INCA participa do movimento desde 2010, promovendo eventos e debates sobre o tema, com o intuito de disseminar informações sobre prevenção e detecção precoce da doença, uma vez que este é um dos métodos mais eficientes utilizados para o diagnóstico do câncer. No caso do câncer de mama, sabe-se que 95% dos casos diagnosticados no início têm possibilidade de cura. Outubro Rosa, câncer de mama. Esse é o assunto de hoje no programa Pergunte ao Doutor. E para falar sobre este assunto, a minha convidada de hoje, eu tenho a honra de entrevistá-la novamente, a médica mastologista, a doutora Beatriz Althoff Rocha. Doutora Beatriz, seja muito bem-vinda ao Pergunte ao Doutor. Obrigada, Aguinaldo, obrigada pelo convite. Vamos falar de Outubro Rosa. Vamos, esse assunto tão pertinente, né, doutora? Doutora, o que causa o câncer de mama? Então, o câncer de mama, como todo tipo de câncer, é multifatorial, né? Tem várias causas. As principais, então, tem aquelas que a gente consegue mudar e tem as que a gente não consegue mudar. Vamos começar pelas que a gente não consegue mudar. O câncer de mama está muito ligado ao estrogênio que nós mesmas mulheres produzimos, o nosso ovário produz durante a vida. Então, aquela mulher que teve a primeira menstruação muito cedo, a última menstruação muito tarde, que não engravidou ou que teve o primeiro filho depois dos 30 anos, ou que teve poucos filhos, ela está muito exposta a esse estrogênio, porque esse ovário está sempre funcionando. Então ela vai ter um risco maior para câncer de mama. Isso, tirando a gravidez, a gente não consegue mudar, né? A primeira menstruação e a última menstruação, que a gente sabe que a primeira menstruação, né, cada vez mais cedo nas meninas e a última cada vez mais tarde. Eu gosto muito de comparar com a época das nossas avós. Elas menstruavam com 16 anos, casavam cedo, tinham um filho atrás do outro, então elas não estavam expostas ao estrogênio enquanto estavam grávidas. E aí depois elas entravam na menopausa com 45 anos. Hoje a gente menstrua com 10. Se a gente tem filho, a gente vai ter um filho depois dos 30 anos, ou 2. E a gente vai parar de menstruar lá pelos 50, 55. Então a gente tem um tempo de exposição ao estrógeno muito grande. Isso é fator de risco para câncer de mama. Outros fatores. Terapia de reposição hormonal por mais de 5 anos. Obesidade está muito ligada ao câncer de mama e o risco genético, que é a minoria, tá? Então a maioria dos casos não tem associação familiar, não tem associação genética, mas uma minoria vai ter. Então, se essa paciente tem um familiar que teve um câncer de mama na pré-menopausa, ela tem que ficar mais atenta para começar o seu rastreamento mais cedo. Bem, doutora, as estimativas de novos casos crescem cerca de 25% anualmente no Brasil. Existe algum motivo que explique este aumento, doutora? Então, como eu já falei anteriormente, os hábitos de vida, né, alimentação, sedentarismo, tabagismo, a longevidade, a gente vive cada vez mais, então as nossas células envelhecem e elas já não têm mais aquele poder, que a célula sofre um processo que ela mesmo se mata quando ela tem alguma alteração celular, né, e as mais velhas elas já perdem um pouco esse controle. Então a gente vai ter mais casos de câncer no geral por causa disso, não só de mama. E outro fator é que a gente tem mais rastreamento, a gente faz mais mamografia, né? Uma discussão que a gente sempre tem, em tudo que é congresso isso é discutido será que todos os casos que a gente trata realmente precisariam de tratamento? Né? Será que alguns casos não evoluiriam naturalmente? A gente não sabe. A gente não pode hoje deixar de tratar uma paciente, mas no futuro com certeza a gente vai ter análises para saber quem que a gente vai tratar e quem que a gente não vai tratar, tá? Mas hoje, se eu pego numa mamografia uma alteração, isso ali é um câncer de mama no início ou é um carcinoma in situ, que é aquele câncer inicial ainda, ele não é câncer, ele tem até o nome dele errado, né? Um fator
é uma etapa antes de ele se transformar no câncer, a gente vai tratar hoje. Então, claro que a gente vai ter mais diagnóstico, porque a gente tem mais rastreamento. Doutora, pesquisas apontam que cerca de 30% dos casos de câncer de mama podem ser evitados com a adoção de hábitos saudáveis. Então, quais fatores contribuem para aumentar o risco de câncer de mama? E o histórico familiar é um importante fator de risco? Então, o histórico familiar, ele é importante porque essa paciente vai ter um segmento diferenciado. Mas a paciente ela não pode pensar que porque ela não teve um caso na família, ela não vai ter câncer. Por quê? 80% dos casos não tem relação genética nem associação familiar, tá? Então, ele é importante só para aquela paciente que teve caso na família. O resto da população tem que fazer o seu rastreamento, ela não vai deixar de fazer porque não teve. E os hábitos que a gente pode adotar como prevenção, né? Eu acho que os principais são aqueles que servem para todos os tipos de doença, que é a atividade física, não fumar e manter o peso sob controle. O que acontece no câncer de mama? A paciente que ela tem um sobrepeso ou que ela é obesa, que ela tem mais gordura periférica, que é aquela gordura que fica no braço e na perna. Essa gordura, ela converte o pouquinho de testosterona que a gente produz no ovário em estrogênio. Então, essa mulher ela vai ter mais estrogênio circulante. Lá no comecinho eu falei que o estrogênio era um fator de risco. Certo. Então, a mulher obesa ela tem um fator de risco a mais por causa dessa gordura periférica. Tá? Então, cuidar do peso é essencial. Olha, tá certo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje é a médica mastologista, a doutora Beatriz Altoff Rocha. Estamos falando do Outubro Rosa do câncer de mama. Se você perdeu parte desta entrevista, acesse o nosso site www.pergunteaodoutor.com e também o nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor SC. Rápido intervalo comercial e a gente já volta. Olá, no informativo do Hospital São José a gente traz um assunto muito importante para os papais e mamães. Nós vamos falar sobre hiperidrose infantil. Mas o que é hiperidrose? E eu converso então com o especialista, Dr. Christian, que vai nos explicar então sobre este assunto. Doutor, o que seria a hiperidrose e mais precisamente a hiperidrose infantil? Isso, é normal, todos nós temos para o nosso sistema de termorregulação que suar para que elimine esse excesso de líquido e que possa resfriar nosso organismo. Algumas crianças têm um excesso de suor nas mãos e nas axilas, da mesma maneira que ocorre nos adultos. Esse defeito simpático por hiperidrose acaba causando muito desconforto na escola e na vida adulta. A maioria das vezes são hiperidroses que a gente chama primárias, elas não têm uma causa, não são secundárias a alguma outra doença. E isso acomete cerca de 1% da população. Muitos começam já na infância. Só que esperam anos, toda a infância, molhando os cadernos até procurar algum tratamento, que pode ser desde tratamento tópico, com algumas pomadas, ou uso de botox, mas o tratamento mais que funciona a longo prazo é a cipatectomia torácica, que é feita por videotoracoscopia, que é o melhor resultado que a gente tem hoje. E como é que funciona essa cirurgia? Como é que se dá essa cirurgia? Como é que é este procedimento? Esse procedimento é feito com o paciente internado, são feitos normalmente 2 incisões, 2 pequenos orifícios na axila, pelo qual a gente vai fazer a ligadura ou o corte de um sistema simpático que está junto da coluna. Por ali, a gente fazendo essa incisão, o paciente melhora essa hiperidrose na axila, nas mãos e na face. Não há uma melhora significativa quando ocorre isso nos pés, essa hiperidrose plantar, que a gente chama, não melhora significativamente, mas poupa, porque a doença da hiperidrose ela envolve mais o convívio social do que envolve a qualidade de vida. Verdade. E não necessariamente é uma doença de alto risco, mas como pode incomodar bastante na escola, isso já é feito a partir da idade escolar, até desde os 6 anos de vida. Isso pode voltar, mesmo fazendo a cirurgia, mesmo fazendo o procedimento? A recidiva da hiperidrose com a cirurgia é muito, muito pequena. O que acontece é que o nosso organismo ele compensa essa hiperidrose que tem nas mãos ou na axila, aumentando o suor tanto na parte anterior do tórax quanto no dorso. Isso pode ser bem pouca, essa compensação. Normalmente nas crianças ela é autolimitada nos primeiros 6 meses, mas ela pode ser bastante significativa, molhando bem a camiseta depois. Claro. E isso pode dar um desconforto também social para a criança. Claro. É difícil escolher entre um mal e um outro mal menor, mas o mais frequente é que essa compensação seja pequena e que as crianças tenham uma vida mais normal possível.
Tá certo. Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos e a gente conversa numa próxima oportunidade. Muito obrigado, foi um prazer. O informativo do Hospital São José fica por aqui e a gente se encontra na próxima semana. Até lá! O olfato é o mais forte dos sentidos e um elo direto para as memórias. 84% das pessoas que entram em ambientes perfumados declaram intenção de retorno. Associe a sua marca ou produto a uma fragrância. Fixe sua marca na memória dos clientes. Nós criamos o aroma personalizado da sua marca. Já pensou em fazer um aroma personalizado? Omnis Marketing Olfativo. Acesse omnistore.com.br. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor. E a minha convidada de hoje é a médica mastologista, a doutora Beatriz Altoff Rocha. O assunto do programa de hoje é o Outubro Rosa, o câncer de mama. Bem, doutora, câncer de mama é uma doença exclusivamente feminina? Não. O câncer de mama acontece em homem também, numa porcentagem bem pequena. 1% dos casos de câncer de mama são diagnosticados em homem. Qual que é a importância disso? Tudo que foge do normal no câncer, a gente tem que ficar atento. O que é normal no câncer? É no sexo feminino e a partir dos 40 anos, tá? Então, eu vou ficar preocupada quando eu tenho um homem com câncer de mama e quando eu tenho uma mulher abaixo de 40 anos. No que eu vou pensar? Em alguma alteração genética, tá? Nos homens, o câncer de mama está muito ligado com uma alteração no gene chamado BRCA2, tá? O que eu tenho que fazer? Eu diagnostiquei um homem com câncer de mama. Eu tenho que chamar todas as mulheres dessa família, ou para a gente fazer um sequenciamento genético, se houver disponibilidade, tá? Ou para a gente fazer um rastreamento mais precoce, tá? O rastreamento dessa família não vai ser igual daquela paciente que não teve caso na família. Quais são os sintomas de câncer de mama e quais sinais servem de alerta, doutora? Então, o sintoma que a gente quer é nenhum, né? A gente quer ver na mamografia, tá? Mas quais são os sintomas? O principal é o nódulo. Essa mulher ela vai sentir um nódulo na mama, que geralmente ele é duro, ele é fixo, né? Porque o nódulo benigno, quem tem sabe que a gente vai examinar, vai colocar a mão no nódulo, ele parece que é fugir do dedo, tá? O câncer não, ele fica ali no local, né? Ele não se move, tá? Outros sinais que a mulher pode perceber. Descarga papilar quando sai pelo mamilo, é uma descarga sanguinolenta, então uma secreção sanguinolenta. A pele avermelhada, tá? Se for uma mastite, ela vai tratar com antibiótico. Tratou com antibiótico, essa vermelhidão não passou, tem que procurar um mastologista. Outro tipo de câncer de mama raro, mas que também acontece, é a doença de Paget, que é um tumor inicial, que ele compromete o mamilo e ele causa uma úlcera, tipo uma feridinha. Então, geralmente, essa paciente vai tratar como se fosse um eczema de pele. Se ele não cicatrizar, ele não curar, tem que procurar um mastologista para fazer biópsia, porque pode ser um tumor de Paget. Então, tu vê que existe uma grande, assim, é bem variável, né, o que a paciente pode ter, e para tudo isso que eu falei, ela tem que estar ligada, estar esperta ali no que está acontecendo na mama dela. Bem, doutora, do ponto de vista de prevenção, tratamento e cura, qual o impacto da detecção precoce do câncer de mama? Ele é fundamental, porque como tu falasse no início, a chance de cura chega a 95%, tá? Então, a gente diagnosticando um câncer de mama inicial, a gente vai fazer todo o tratamento individualizado, conforme cada paciente. Só que essa paciente que fez um diagnóstico lá no estágio 1, ela vai ter uma chance de cura muito alta. Então, essa prevenção, ela é fundamental. A gente não fala em prevenção para a paciente não ter a doença. Não, ela vai fazer uma mamografia, a doença vai estar ali. Mas a gente quer fazer um diagnóstico precoce. E esse é o objetivo do Outubro Rosa. Doutora, uma outra questão. Mamografia de rastreamento e mamografia diagnóstica. Qual a diferença? Então, a mamografia de rastreamento, ela serve para aquela população que não tem sintoma nenhum,
Tá? Então, a paciente, a partir dos 40 anos, vai fazer uma vez por ano a sua mamografia para ver se há alguma alteração ou não. A mamografia diagnóstica, ela serve para quem já tem alteração. Então, a paciente veio hoje aqui no meu consultório, ela está com um nódulo. Aí eu vou fazer uma mamografia para saber qual que é a característica desse nódulo, como que ele se apresenta na mamografia, se tem só esse nódulo, se não está associado a outras alterações nessa mamografia. Então, elas são completamente diferentes. Doutora Beatriz, como é feito o diagnóstico de câncer de mama? Então, o diagnóstico ele é feito, a gente fala que é o tripé diagnóstico, né? A imagem, a clínica e a anatomopatologia, que é a biópsia. Tá? Então, a paciente veio hoje aqui no consultório mesmo sem sentir nada, ela fez uma mamografia, essa mamografia deu alterada, ela vai fazer uma biópsia e essa biópsia que vai me dar o resultado. Eu trouxe aqui para ilustrar porque eu acho bem prático para a gente mostrar a mamografia, né? Certo. Então, isso aqui só para título de curiosidade, que a gente tem uma mamografia, porque daí muitas pacientes dizem, mas o meu câncer não foi diagnosticado na mamografia. A mamografia, como todo exame, ela não é 100%, ela não vai diagnosticar todos os casos de câncer, né? Então eu trouxe aqui exatamente para ilustrar isso. Isso aqui é uma mamografia de uma mama que a gente fala uma mama densa, né? Então muitas pacientes chegam, mas o que é uma mama densa? Uma mama densa é uma mama jovem, geralmente antes da menopausa, depois ela começa a ter uma lipossubstituição. O que a gente vê aqui em branco é tecido mamário, tá? O que a gente vê aqui em pretinho é gordura, então isso aqui é uma mama bem jovem, ela praticamente só tem glândula mamária. O nódulo, quando ele aparece na mamografia, ele vai aparecer branco também, então imagina o branco no meio do branco, tá? Por isso que a mamografia tem que ser feita com compressão, por isso que a mamografia vai ter um desconforto, para algumas vai ter dor, tá? Porque a gente tem que comprimir pra gente tentar tirar esse tecidinho mamário da frente pra ver o nódulo aqui, certo. Tá? Uma paciente com risco aumentado, com risco familiar, onde a gente realmente tem uma mama densa e a gente sabe que aquela paciente tem um risco maior para câncer, aí a gente vai se valer, de repente, de um ultrassom para fazer um diagnóstico melhor. Mas não é para todas as pacientes, tá? A partir da menopausa, o que acontece? Esse tecido mamário começa a desaparecer e ser substituído só por gordura, por isso que a mama vai ter uma flacidez. Só que qual que é a vantagem disso? Numa mama toda preta, né, só tem gordura, qualquer nódulo que aparece eu vou conseguir diagnosticar, certo. Tá? Por isso que a mamografia ela é mais eficaz com o passar da idade. Ela confere uma redução na mortalidade por câncer de mama de 30% na faixa etária de 50 aos 60 anos, porque essa mulher já vai ter uma mama substituída. Então ela vai ser um exame mais eficaz quanto mais velha for a paciente. Por isso que a gente não usa rastreamento para pacientes abaixo de 40 anos. Numa população em geral, certo. Né? Porque a gente não tem como ter benefício disso, porque a gente vai ter uma mama densa que a gente não vai conseguir ver grandes coisas ali. Olha, tá certo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje é a médica mastologista, a doutora Beatriz Altoff Rocha, e o assunto do programa de hoje é o Outubro Rosa, é o câncer de mama. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site pergunteaodoutor.com e também o nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor SC. Rápido intervalo comercial e a gente já volta. Eu sou o Dr. Dreyfus Fabrini e sou cirurgião plástico da Clínica Múltipla. Hoje, Aguinaldo, eu vou falar sobre o transplante capilar, que tem sido cada vez mais procurado em nossa clínica. É importante falar que o transplante capilar não é uma cirurgia apenas exclusiva dos homens, mas pode ser realizado também em mulheres e não apenas no couro cabeludo. Ele pode ser realizado também em sobrancelhas, em barba, no desenho da barba e até mesmo em cílios, que é uma cirurgia relativamente mais complexa. É uma cirurgia, apesar de não ser a mais complexa, é com certeza uma das mais artísticas, porque ela é artesanal, permitindo-nos, de fato, desenhar o cabelo do paciente. Essa é a dica que eu tinha de hoje. Até a próxima semana. Ser cliente de uma instituição financeira é muito bom. Imagine então ser dono.
A Unicred é uma instituição financeira cooperativa que oferece serviços financeiros de modo mais simples e vantajoso. No cooperativismo de crédito, seguimos aquele ditado consagrado: juntos somos mais fortes. E é assim, com a participação de todos, que todos ganham. Venha para a Unicred, a cooperativa de crédito feita para você, profissional da área da saúde, empresário, contador, professor ou magistrado. Unicred, surpreenda-se. Exames modernos devem ser poderosos e precisos para dar mais segurança ao diagnóstico médico e cada vez mais delicados para dar mais segurança a você e a quem você ama. Nova tomografia Multislice 128 da URC. Altíssima definição e até 83% de redução na dose de radiação. URC Diagnósticos, 25 anos. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e a minha convidada de hoje é a médica mastologista, a doutora Beatriz Altoff Rocha. O assunto no programa de hoje é o Outubro Rosa, o câncer de mama. Bem, doutora, eu tenho alguns dados aqui que diz o seguinte: a incidência do câncer de mama tende a crescer progressivamente a partir dos 40 anos. A mortalidade também aumenta progressivamente com a idade. Na população feminina, abaixo de 40 anos, ocorrem menos de 10 óbitos a cada 100 mil mulheres. Enquanto na faixa etária a partir dos 60 anos, o risco é 20 vezes maior. Por que isso ocorre, doutora? Então, aí a gente tem que esmiuçar a informação, né? Isso ocorre porque a gente tem muito mais paciente com câncer de mama a partir dos 40 anos do que antes dos 40 anos. Certo. De todos os casos de câncer de mama, 7% vão acontecer nas pacientes antes dos 40 anos. Então é a minoria. Claro que a gente vai ter menos morte em números absolutos. De repente, se a gente fizer uma análise relativa, a gente não vai ter tanta diferença assim entre um grupo e outro. E aí todos os outros 93% vão estar no grupo acima dos 40 anos. Então eu vou ter mais morte a partir dos 40 anos. Não é que é mais risco tu ter um câncer de mama a partir dos 40 anos, não. Isso é um dado estatístico. Eu tenho mais câncer de mama, eu vou ter mais morte pela doença a partir dos 40 anos. Bem, doutora, me diga uma coisa, quais são os novos tratamentos contra o câncer de mama? A gente tem novos tratamentos e a gente tem cada vez mais tratamento individualizado para câncer de mama. Eu até estava conversando hoje que, se assim, câncer de mama, se a gente não vai num congresso por ano, a gente fica desatualizado. Tá? Porque todo ano tem coisa nova e coisa muito importante. Não é assim uma coisinha ou outra, não, é coisa muito importante. O que a gente tem de tratamento? Vou falar de tudo, tá? Certo. Cirurgia, quimioterapia, hormonioterapia, terapia-alvo, radioterapia, tá? Cirurgia. Então a gente vai, conforme o caso da paciente, indicar se ela vai precisar retirar a mama ou se a gente vai fazer uma cirurgia conservadora. Cada vez mais a gente está fazendo cirurgia conservadora por causa do diagnóstico precoce. Diagnosticando um tumor pequeno, sempre comparando o tumor em relação ao volume mamário, a gente consegue fazer uma cirurgia conservadora. Temos aquela quimioterapia tradicional que todo mundo conhece, que é a que vai dar os efeitos colaterais, enjoo, queda de cabelo. Temos a terapia hormonal, que é um bloqueio a receptores hormonais, então a gente vai bloquear a célula que expressa esse receptor, tá? Fazendo com que ela não cresça. A gente tem a terapia-alvo, que também vai se ligar a um receptor chamado HER2 na mama, e aí a gente faz com que essa célula também não cresça, e a gente tem a radioterapia para casos onde a gente faz a cirurgia conservadora ou para casos de mama que foram diagnosticados muito avançados no local, na mama, e que vão precisar de uma radioterapia pós-operatória. Bem, doutora, agora vamos falar um pouquinho sobre mastectomia. Quando ela é sugerida, doutora? Então, a gente vai fazer a mastectomia naqueles casos localmente avançados, quando a gente tem comprometimento de pele inicialmente, ou nos carcinomas inflamatórios, que são aqueles que, como eu falei lá nos sintomas, nos sinais, tem aquela vermelhidão na pele, ou aquele carcinoma de mama que inicialmente comprometia a musculatura peitoral, que é a musculatura que fica atrás da mama. Quando a gente também vai usar a mastectomia? Quando a gente tem um câncer de mama multicêntrico, ou seja, ele está em vários locais da mama, mesmo a gente tendo pequenos focos, a gente vai ter que abordar com mastectomia essa paciente. Doutora, falando nesse assunto, o que é a mastectomia preventiva e qual deve ser a conduta diante disso? Então, a mastectomia preventiva, ela ficou conhecida da população em geral quando a Angelina Jolie realizou. Exatamente. Né? Acho que faz o quê? Uns 3, 4 anos. Deve fazer isso. Né?
Porque ela tinha uma mutação num gene chamado BRCA1. Quem tem essa mutação tem um risco de desenvolver câncer de mama de 80% durante a vida, é um risco muito alto. Tá? Então existe a indicação da cirurgia. O que é essa cirurgia? É retirada toda a glândula mamária, a gente preserva o mamilo e a pele e a gente reconstrói com uma prótese geralmente. Tá? Quando que a gente deve testar pacientes para essa mutação genética? Pacientes que tiveram parente de primeiro grau na pré-menopausa, tá? E a gente também testa, mas ela não é profilática, ela já é tratamento, naquelas pacientes jovens com câncer de mama, tá? Então a paciente é muito jovem, ela apareceu aqui com 28 anos e ela tá com diagnóstico de câncer de mama, a gente vai orientar ela a passar com um médico geneticista para que seja feito um estudo, para que essa paciente seja orientada se ela realmente quer saber se ela tem essa alteração ou não, porque daí a gente vai orientar, ela vai ter que fazer a mastectomia, ela vai ter que retirar o ovário, será que ela realmente quer isso? Então o geneticista ele aborda muito bem essa parte dessas alterações para mastectomia profilática. Bem, doutor, então agora para finalizar nossa entrevista, quais são as dicas para lidar com a confirmação do diagnóstico de câncer de mama? Eu acho que assim, é o apoio familiar, é o médico explicar a doença conforme ela é, tá? Porque não é porque ela está com câncer de mama que ela vai morrer, muito pelo contrário, a maioria vai se curar. Tá? Então a gente tem que mostrar com segurança para a paciente o que ela tem, como que ela vai se tratar. A gente tem que evitar fazer com que essa paciente fique mais ansiosa do que ela já está. Então assim, a cirurgia não precisa ser ontem. Tá? O INCA deixa isso muito bem esclarecido, que a partir do diagnóstico a paciente ela pode se tratar em 60 dias. Sem perder benefício nenhum para o tratamento da doença. Olha só. Tá? Então a gente não pode sair por aí falando, não, mas tem que tratar ontem, senão tu vai morrer, senão não. Né? A gente tem que usar do nosso conhecimento para conseguir conduzir o caso da paciente. E eu acho que aí a gente tem que entrar muito com tratamento, com acompanhamento psicológico. Eu acho que tem muita paciente que às vezes reluta e tem aquela paciente que já pede para ir e as psicólogas sabem muito bem lidar com isso. Inclusive casos de pacientes que não querem se tratar, né? Elas chegam aqui, mas eu não vou me tratar, eu não vou fazer nada. E elas vão na psicóloga e as psicólogas conseguem reverter tudo isso e mostrar que o caminho não é por aí, né? A gente tem o tratamento, é um período difícil, tá? Mas a gente tem que mostrar que é um período difícil, que ele tem um início, ele tem um meio e ele tem um final. E que a chance dela maior é de cura. E além da participação do psicólogo, né, doutora, a participação da família também é fundamental, né? Fundamental o apoio da família, do cônjuge, né? A gente sabe que a mama, ela é um órgão que ela tá ali na sexualidade muito presente. Então o cônjuge da paciente tem que saber também entrar em toda essa história, né? E dar todo o apoio para ela. Olha, tá certo, no programa Pergunte ao Doutor de hoje eu tive o prazer de conversar novamente com a médica mastologista, a doutora Beatriz Altoff Rocha. Doutora Beatriz, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada, Aguinaldo, obrigada pelo convite mais uma vez. E o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site pergunteaodoutor.com e também o nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor SC. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Até lá! Pergunte ao Doutor. Oferecimento: Hospital São José. Tecnologia e humanização para uma vida melhor. URC. Diagnósticos por imagem. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Múltipla Clínica. Prepare-se para o seu melhor momento. Clínica Sara Ribeiro. Uroginecologia e urodinâmica.